Olá, bom dia! Bem-vindos e bem-vindas ao Proclamação. Essa semana estamos aqui no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, falando sobre vocação pastoral. Você está acompanhando as reflexões com o pastor Erivaldo Alves. Antes do nosso momento de mensagem bíblica, nós temos um depoimento com o pastor Amaro Hermenegildo, capelão do Lar Batista do Ancião, que fala um pouquinho como é o trabalho do pastor e a capelania. Vamos escutar esse depoimento e logo em seguida temos a reflexão com o pastor Erivaldo Alves, que é presidente da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, secção Pernambuco. Vamos lá! Quero saudar a todos os telespectadores do programa Proclamação, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Amaro Hermenegildo, sou pastor na Igreja Evangélica UR7 Várzea e também capelão na instituição Lar Batista para Ancião. Como capelão, quero falar sobre a importância que é um capelão na sua escuta com pessoas numa instituição onde há, na sua maioria, batistas, mas como capelão, temos que dar uma ajuda espiritual a todos os residentes, tendo também de outras vertentes, outras denominações, como o catolicismo, outras denominações também evangélicas, que precisam ao mesmo tempo de uma escuta espiritual. Essa diversidade precisa ser filtrada pelo capelão, vendo a sua necessidade espiritual, tanto quanto a sua idade, quanto a sua preocupação com a sua saúde, mas em tudo. Temos que ver a singularidade de cada sujeito. Vemos Jesus, por exemplo, no seu encontro com a samaritana, que teve um tempo para ouvi-la, mesmo diante de um momento de se encontrar ser mulher, ser samaritana, um horário impróprio e toda situação que a impedia, mas não fez com que ele deixasse de ouvi-la dentro daquilo que ela precisava, mas ele deixou a sua mensagem. Mensagem que é a água da vida, e como água e fonte da vida, ele tem oportunidade para todas as idades. E capelão no Lar Batista para Ancião, nós temos essa oportunidade de falar de Jesus, uma escuta pessoal, mas no entanto, sem perder o foco de que é esse Jesus que está ali para apoiá-lo, para aplicá-lo e acolhê-lo como um ser humano dependente da graça de Deus, que só encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. Satisfação estar de volta nesta emissora para falar da graça e do poder de Deus às nossas vidas. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versos 18 a 22, nós podemos ler o seguinte: Andando Jesus à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O texto dá conta que Jesus estava iniciando o seu ministério enquanto Messias, Salvador, resgatador dos homens, solução de Deus para o pecado do homem. E ele de pronto sentiu a necessidade de recrutar discípulos, aqueles que estariam ao seu lado ajudando-o nesta missão. E aqui o texto reflete que os primeiros seguidores de Jesus, de acordo com o que nós acabamos de ler, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E os discípulos foram convidados para uma missão gloriosa, poder oferecer alimento à alma das pessoas. Jesus buscava pessoas para serem líderes à sua semelhança. Jesus tinha um projeto de vida e ele percebeu que sozinho não dava para levar adiante.
Ele precisava de auxiliares, mas que não eram qualquer auxiliares que estariam à disposição dele. Aqueles que, principalmente, tivessem condições de serem ensináveis. E Jesus percebeu nesses primeiros homens não apenas as habilidades, mas o caráter. Qualquer que queira seguir a Jesus não tem que ser perfeito, mas tem que se predispor a ser trabalhado por Jesus, principalmente no caráter. Hoje nós vivemos em uma época em que os milagres, as maravilhas, as curas parecem ser mais importantes do que o caráter. E Jesus nos desafia, assim como desafiou a Pedro, a André, a Tiago e a João, a serem objetos de Deus, serem cooperadores com Deus, principalmente no caráter e na moralidade. Nós precisamos dar ênfase a isso quando estivermos em busca de seguidores de Jesus. Um outro aspecto que o texto reflete muito bem é que Jesus priorizou a pessoa ou as pessoas no seu todo, nas suas atividades. Curioso que eles eram pescadores, e o texto diz que eles eram pescadores e se refere a pescadores não pescadores por lazer, por divertimento, como hobby, mas eles eram pescadores por profissão. Eles estavam na labuta de ganhar o pão de cada dia. E Jesus os chamou para uma atividade semelhante à que eles estavam a realizar, mas que tinham como objetivo principal o homem. Ele diz assim: vós sereis de agora em diante pescadores de homens. Jesus estava em busca de levantar um novo homem, usando a expressão paulina, aquelas novas criaturas. Quem está com Cristo, quem se dispõe a seguir a Cristo, tem que se dispor a ser nova criatura e as coisas velhas se passarem, tudo se fazer novo. Jesus, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, e dá sequência a esse capítulo 7, ele diz qual seria a cartilha que os seguidores dele, com o caráter à semelhança dele, deveriam seguir. É o chamado Sermão da Montanha. Eles deveriam estar buscando agradar a Deus. Eles deveriam estar o tempo todo sendo pacificadores, promotores da paz. Ah, meus amados irmãos e amigos, como é importante nos dias atuais nós estamos em busca de pessoas de paz, de homens, de mulheres, de crianças, de jovens que promovam a paz, frente à violência, frente ao desrespeito. Nós precisamos de pessoas que estabeleçam a paz. Quando ele disse assim também: bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ter as mentes purificadas, os corações transformados, verdadeiramente convertidos para fazermos diferença em meio a uma sociedade que, de acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que eu e você sejamos cada vez mais aqueles que influenciam pelo caráter, priorizando as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Quando no programa anterior nós falávamos que Jesus estava priorizando as pessoas, nós podemos voltar a enfatizar. É importante nós estarmos olhando para as pessoas, a pessoas que estão na marginalidade, e a igreja não pode passar ao largo, não pode ignorar essas pessoas. Quando Jesus se referia naquela parábola do bom samaritano, ele dizia claramente que aquele que prestou socorro a quem mais necessitava, esse era o próximo daquele que, na verdade, fora espoliado, fora maltratado e espancado e estava como sendo meio morto. O grande papel da igreja hoje, o grande papel pastoral hoje é poder socorrer aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Que continuemos com esta missão gloriosa de ir em busca de pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. O Proclamação vai ficando por aqui, mas nós continuamos amanhã falando também sobre vocação pastoral. Um forte abraço a todos e a todas, a paz e o amor de Cristo.